Antes da unificação dos campeonatos brasileiros a partir de 1959, havia só um campeão invicto do Campeonato Brasileiro, que foi em 1979, a glória do desporto nacional, o Internacional. Esse é mais um Ficha Técnica do canal Mais 5 Minutos. Bom, aquele Internacional do técnico Enio Andrade dispensa comentários, a começar pelo gol. Benítez, Bagatini e Gilmar Rinaldi. 3 grandes goleiros, um mais jovem, um mais velho, um ali também com alguma experiência, todos os 3 excelentes goleiros. E olha só as opções que o Enio Andrade tinha para colocar no gol daquele Internacional. Só começar por aí você vê o nível daquela equipe. Na zaga, um Mauro Galvão que tinha 17 para 18 anos, uma das maiores revelações do Internacional até os dias de hoje. Um dos maiores zagueiros que o Brasil já teve até os dias de hoje. Um zagueiro que marcou época pela sua liderança, pelo seu jeito de jogar. Um excelente zagueiro. E a equipe do Inter contava com mais grandes jogadores. Temos o Bira, temos o Valdomiro, temos o Mário Sérgio, o Falcão, o Batista, o Jair. No Estádio Olímpico em Porto Alegre, e já há um acerto. Aquele emblemático Chico Spina que entrou para resolver, né? Entrou na equipe do Inter para resolver o título. E é desse Inter de 1979, do técnico Enio Andrade, que a gente vai falar hoje aqui para vocês. Naquele início de Campeonato Brasileiro, que era disputado de uma fórmula completamente diferente, eram 96 times afinal, existiam várias fases. E o curioso é saber que o Internacional estava junto com o Grêmio em seu grupo na primeira fase. E o Grêmio sequer passou da primeira fase, enquanto o Internacional foi ali empatando alguns jogos e ganhando a maioria, passando para a segunda fase com uma certa tranquilidade. E grandes vitórias da equipe do Internacional já marcaram a primeira fase. Um 3-0 sobre um bom Curitiba no Couto Pereira, outro 3-0 lá na Ilha do Retiro contra o Sport. Ou seja, a equipe do Internacional mostrava uma força muito grande, não só dentro de casa. E no Grenal da primeira fase, 1-0 para o Internacional. Então o Internacional mostrava de fato que tinha um time excelente. Que tinha um time melhor do que a grande maioria, inclusive melhor do que o Grêmio, seu arquirrival, lá no Rio Grande do Sul. Bom, na segunda fase, além da dupla lá de Minas Gerais, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, o Goiás também fazia parte do grupo do Internacional que tinha se classificado. Nas 3 partidas, o Internacional simplesmente ganhou dos 3 de uma maneira bem tranquila, passando assim para a semifinal. Na semifinal, em pleno Morumbi, confronto memorável, não só entre 2 equipes fortíssimas que eram Inter e Palmeiras, mas também entre 2 técnicos dos mais renomados que nosso país já teve. Enio Andrade pelo Internacional e Tele Santana pelo Palmeiras. Um confronto pegado, um 3-2 muito bem jogado. O Falcão fez 2 gols para a equipe do Internacional, o Jair fez o outro. Esses foram os 3 gols do Inter. O Palmeiras ainda marcou com o Jorge Mendonça e com o Baroninho. Depois, na volta, o Internacional controlou sua vantagem e com o resultado de 1-1 acabou passando aí a final desse Campeonato Brasileiro. E nesse 1-1 o gol do Inter foi marcado pelo Jair, enquanto o do Palmeiras foi marcado pelo Mococa. Então o Inter foi para a final, com aquele time maravilhoso que o Inter tinha, foi para a final contra outro time também maravilhoso, igualmente forte, que era o Vasco da Gama. O Vasco, sempre tão temido naquelas épocas, entre a década de 70 e 90, não deixava de ser um adversário fortíssimo para a equipe do Internacional. Time aí que contava com o Leão, com o Ilcinho, com o Roberto Dinamite, com o Zandonaide, um time incrível, esse time do Vasco. Já no primeiro jogo do Internacional, Chico Spina, jogador que não foi titular durante toda a campanha do Internacional, foi lá e marcou os 2 gols para a equipe do Inter contra o Vasco no primeiro jogo, no Rio de Janeiro. E já no segundo jogo, o Internacional, que vinha se acostumando a controlar os seus resultados durante todo o campeonato, conseguiu fazer isso muito bem também, vencendo por 2-1. Mais um gol do Jair, que foi decisivo naquele campeonato, além do gol do craque maior daquela equipe, que foi o Falcão, e a equipe do Vasco ainda anotou um com o Ilcinho. No final, o time do Enio Andrade faturou esse título de forma invicta, sem perder nenhuma partida. Para quem gosta de dados, aí vai uma informação importante. Foram 23 jogos que o Inter fez naquele campeonato. Era uma fórmula diferente, com fase de grupos e direto para a semifinal, enfim. Era uma fórmula completamente diferente dos dias de hoje. Isso não quer dizer que devemos comparar com os dias de hoje, se seria mais fácil, se seria mais difícil. Não importa, até porque os times de antigamente eram mais fortes que os times de hoje. Se a gente colocar no papel, é claro que a gente vai perceber isso com uma certa tranquilidade. Os campeonatos eram mais nivelados, um Operário do Mato Grosso do Sul te dava trabalho, Londrina te roubava pontos, um 15 de Piracicaba ia lá e ganhava na sua casa.
Campeonato Brasileiro era assim, e o Inter, em 23 partidas contra equipes muito fortes, todas elas muito fortes, venceu 16, empatou 7, não perdeu nenhuma, anotou 40 gols, tomou somente 13. Então a equipe do Internacional era uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem pautada pelo Enio Andrade, uma equipe que marcou história, e essa geração é marcada até hoje, e pena que demoliram o Beira-Rio antigo, porque o Beira-Rio antigo, naquela fachada da arquibancada superior, fazia menção a campeão invicto do Campeonato Brasileiro. Hoje em dia isso não existe mais, infelizmente é uma parte da memória que se perdeu. Além disso, revelou aí grandes jogadores que depois vestiram camisa de seleção brasileira, como Falcão, como Gilmar Rinaldi, como Mauro Galvão, além de outros grandes craques aí que fazem parte da história do Inter, como Jair, como Bagatini, como Batista, como Benítez, como Mário Sérgio, como Valdomiro e tantos outros aí que, se a gente for citar esse time estrelado do Inter, a gente não consegue descrever com palavras o que é o futebol desse time do Internacional.